Fala galera, amigas e amigos do Flamília da Nação, torcida do Flamengo planeja o inferno rubro-negro novamente, desta vez com ruas de fogo para receber o ônibus do Mengão amanhã no Maracanã. Tite treina no dia de hoje, definiu o substituto de Eric Pulgar. Cruzeiro consegue efeito suspensivo e poderá jogar suas duas partidas que faltam dentro de casa com torcida. E nós vamos falar o que o Flamengo poderá ser beneficiado com isso. Tudo isso e muito mais vocês vão ver agora aqui no nosso canal Flamília da Nação. Eu vou pedir para você agora o seguinte: se você acredita no título, quer mandar energia positiva para o nosso Flamengo, para essa partida dificílima de amanhã, mete o dedo no like, porque é importante para nós também, que vai subir o nosso vídeo. Dá essa moral, mete o dedo no like, acredita no título, Flamengo será campeão brasileiro, mete o dedo no like e inscreva-se no nosso canal. Lembrando que você precisa estar inscrito no canal para você começar a concorrer. Concorrer não, porque quando fala concorrer, parece sorteio, e não é. Você começa a pontuar. Só o fato de você estar inscrito, na medida que você vai assistindo os nossos vídeos, as nossas lives, você vai fazendo a sua pontuação, vai construindo a sua pontuação, depois pega os pontos que tem, vai na nossa loja virtual e troca por inúmeros prêmios. Os prêmios vai desde um Pix de R$50 até camisa oficial do Flamengo, computador, notebook, iPhone 11, enfim, kit do Flamília da Nação. Olha, são muitos prêmios. Só não ganha quem não quer, quem não dá moral, quem não assiste. Então vai lá agora, clica agora mesmo no like, inscreva-se no canal Flamília da Nação, nesse botão vermelho, e comece a pontuar, ou acumule pontos para você poder chegar lá e começar a concorrer a prêmios. Vai começar agora um show de notícias e informações do nosso Flamengo. Cruza que eu tô na área, e se derrubar é pênalti, galera. Amanhã é final de campeonato, é decisão. Flamengo entra em campo contra o Atlético Mineiro numa verdadeira decisão de campeonato. São os dois melhores times do segundo turno da competição. Então o Flamengo não terá vida fácil. Não adianta a gente pensar em secar o Palmeiras e falar, o Palmeiras vai perder para quem? Se o Flamengo não ganhar do Atlético. Então a gente precisa fazer o nosso papel. E depois a gente vê o que acontece lá entre Palmeiras e América Mineiro. É provável que o Palmeiras ganhe, tudo bem. Eu conto com essa última rodada. Desde que o Flamengo vença os 3 jogos, eu acredito muito no Cruzeiro. O Cruzeiro fez um belíssimo primeiro tempo ontem contra o Goiás. Amassou o time goiano. E vou te falar, o time do Palmeiras não é nada demais. O Palmeiras não atravessa um grande momento para dizer que vai ganhar todo mundo com tranquilidade. Ele pode tropeçar contra qualquer adversário, gente. Qualquer um. Assim como o Flamengo também não tem um time ajustado hoje. O jogo de amanhã é duríssimo para o Flamengo. É duríssimo. Principalmente pela ausência do Eric Pulgar. E a gente já vai começar trazendo a principal informação que nós apuramos ainda há pouco sobre o treino do Flamengo hoje. O técnico Tite manteve a formação de meio campo, mantendo um único volante, né? Claro, um único não, porque o Gerson vai fazer a função de segundo volante, mas mantendo o Thiago Maia como volante em substituição ao Pulgar. Em relação ao time de ontem, ao time que ganhou a última partida, vai ser o Thiago Maia no lugar do Pulgar. Essa é a formação. Ainda existe uma dúvida com relação ao Bruno Henrique ou Luiz Araújo. Quem atuará? E na segunda parte do treinamento, o Tite colocou o Alan para jogar junto com o Thiago Maia. Então assim, mas segundo a gente apurou, a entrada do Alan foi num pequeno espaço de tempo.
num curto espaço de tempo, dando total entendimento aos jogadores de que o time titular será, primeiro, Thiago Maia no lugar do Pulgar, Gerson jogando como segundo volante. Gerson vai atuar como segundo volante. E aí ele tem a dúvida do Bruno Henrique ou do Luiz Araújo para poder atuar como ponteiro pelo lado direito, fazendo o corredor, né? Fazendo aquele lado direito do campo, lado no qual o Atlético Mineiro tem uma grande força. É por ali que sai a maioria dos ataques do Atlético, com o Arana, que voltou a jogar muita bola, inclusive fez um golaço no último jogo. Então, o técnico Tite definindo o Thiago Maia como substituto do Pulgar. Eu queria saber de você. A gente tem uma informação de que o Tite, ele colocaria Thiago Maia e Pulgar nesse jogo contra o Atlético. Ele iria fortalecer o meio-campo adiantando o Gerson. Com a saída do Pulgar, talvez ele não consiga encontrar um substituto à altura para fazer aquilo que ele pensava. Você colocaria quem? Tem algumas pessoas dizendo, bota o Rodrigo Caio. Outros dizendo, bota o Igor Jesus e tal. Eu queria saber de você. Saindo o Pulgar, é isso mesmo? Bota o Thiago Maia ali, Gerson de segundo volante, vão para dentro do Atlético? Comenta, porque a sua opinião é muito importante para nós, né? E o Tite vai ter que ter uma definição. Eu confesso que até eu tenho dúvida, gente. Até eu tenho dúvida. Eu acho que o Flamengo, uma pena o que o Pulgar fez. 3 minutos depois do segundo gol do Flamengo, ele certamente seria substituído logo depois. Ele faz uma falta totalmente desnecessária e que o tira de uma partida tão decisiva e tão importante como essa contra o Atlético Mineiro. Mas a gente vai estar junto nessa. A torcida do Flamengo será o 12º jogador. A torcida fará o inferno. O inferno rubro-negro está de volta. E esse inferno rubro-negro, ele vai começar dessa vez do lado de fora do estádio. A gente apurou que a torcida do Flamengo promete corredores de fogo com sinalizadores durante toda a Avenida Rei Pelé, que agora mudou de nome, era Radial Oeste, agora é Avenida Rei Pelé, para receber o ônibus do Flamengo, já naquela tradicional, aquela ruas de fogo, que vai ser uma festa belíssima para os jogadores do Flamengo que vão estar já ainda dentro do ônibus, chegando no estádio, perceberem a temperatura da torcida do Flamengo. Existe um pequeno problema para poder concretizar essas ruas de fogo, é que o BEP, que é o Batalhão Especial de Policiamento em Estádios, não quer permitir, nesse momento, que a torcida do Flamengo faça essa ruas de fogo, não porque é sinalizador, nada disso, é porque o horário do jogo, dessa vez, é muito cedo, e aí pode complicar e dar um nó no trânsito ali nas cercanias do Maracanã. Então tá havendo um impasse entre os líderes da torcida, dos torcedores, né, que querem promover essas ruas de fogo, e o batalhão de polícias no estádio, que eu acho que deve fazer um acordo ali, cara. Talvez você não consiga fazer uma rua de fogo gigantesca e tal, por conta do horário, mas, cara, não tem problema nenhum. Isso já aconteceu várias outras vezes e não teve nenhum tipo de problema. Enfim, que o acordo seja selado e o Flamengo consiga fazer a pressão que tem que fazer e precisa ser feito. Gente, o time do Atlético é muito bem preparado fisicamente. O time do Flamengo ainda não encontrou esse equilíbrio, embora tenha melhorado muito nas mãos do Tite, principalmente na parte tática, é óbvio, e também no aspecto físico. Mas ainda não está no nível de alguns outros times, como por exemplo o Bragantino. O Flamengo teve problemas para poder encarar o Bragantino no primeiro tempo. O Bragantino jogou muito melhor o primeiro tempo, porque o Flamengo estava sem o Pulgar. No segundo tempo, quando ele coloca o Pulgar, ele corrige o problema do meio-campo. Deixar o meio-campo exposto como estava naquele primeiro tempo contra o Bragantino. O Tite entende que amanhã ele deve repetir uma formação parecida com aquele primeiro tempo contra o Bragantino. Eu já falei aqui a minha opinião. Eu não iria com essa formação. Ponto.
Thiago Maia e Gerson. Vai ser, na verdade, são só dois meio-campistas. Porque o Arrascaeta, ele joga muito avançado, fica um espaço muito grande entre o Gerson e o Thiago Maia para o Arrascaeta. E os ponteiros jogam muito abertos. Então o meio-campo do Flamengo fica um buraco. A gente que assiste lá de cima vê claramente isso. Foi assim contra o Bragantino. Foi assim em determinado momento do jogo, até mesmo contra o América Mineiro. Que o América Mineiro, inclusive, encontrava espaços tremendos ali naquele setor do campo, né? No meio-campo. E isso realmente preocupa. Mas a gente espera que dê tudo certo e a gente vai precisar muito contar com o apoio de você, torcedor. Você que vai estar no Maracanã, deixa o celular de lado, incentive, grite o tempo inteiro, jogue a emoção o tempo inteiro para dentro do gramado, para que os jogadores do Atlético sintam a pressão, assim como sentiram naquela ocasião em que o Flamengo promoveu realmente o inferno rubro-negro e tal, e os jogadores do Atlético simplesmente não jogaram. O Flamengo jogou uma partida espetacular naquela Copa do Brasil. Então a gente pede novamente para que o torcedor jogue junto, porque nós iremos precisar muito do apoio da torcida nesse jogo duríssimo, que para mim é a final do campeonato. Eu acredito de verdade que o Palmeiras tropece ainda no decorrer da competição. Ah, mas pega o América Mineiro, o Fluminense, tudo bem que ganha esses dois jogos. Depois ele vai pegar o Cruzeiro, e o Cruzeiro, ele vai estar brigando por alguma coisa. Ou ele vai brigar para não cair, ou ele vai brigar pela Sul-Americana. E o Cruzeiro conseguiu um efeito suspensivo hoje, em que vai ter torcida do Cruzeiro nesses dois jogos. Então, Mineirão lotado. Seja ele para poder brigar para não cair, o que eu acredito que seja. Porque muita gente dizendo, o Cruzeiro vai ganhar do Atlético Paranaense e vai fugir do rebaixamento. Gente, eu não sei se o Cruzeiro vai ganhar do Atlético Paranaense. E mesmo que ganhe, não está totalmente livre. Talvez precise de um ponto para se livrar totalmente. A linha de corte esse ano do rebaixamento vai ficar altíssima. Porque, na minha opinião, o Cruzeiro vai ganhar? Pode ganhar. Mas o Vasco também pode ganhar. O Bahia provavelmente também vai ganhar. O Santos pega o time reserva do Fluminense, também vai ganhar. Então vai ficar na mesma. O Cruzeiro pegando o Botafogo, jogando no Engenhão, Botafogo pode ganhar do Cruzeiro, deve até ganhar do Cruzeiro. E aí, meu amigo, o Cruzeiro vai para o último jogo, mesmo se ganhar do Atlético, ainda precisando de pontuação para fugir do rebaixamento, que para nós é muito bom. Então, a decisão, a final do campeonato, se o Flamengo pensa ainda em ser campeão, é amanhã, é esse jogo contra o Atlético Mineiro, em que nós iremos precisar demais do apoio do torcedor. Demais. A torcida entre em campo e seja realmente esse 12º jogador, que sempre foi a torcida do Flamengo. Deixe o seu like e inscreva-se no nosso canal Família da Nação. Amanhã estaremos juntos no Maraca, torcendo muito para uma grande partida do Flamengo e, se Deus quiser, uma grande vitória. Saudações rubro-negras.